para mais uma devocional? Cola aí que a tia Steph tem um recadinho para vocês. Tamo junto! Fala pessoal, que saudade de vocês! Eu não vejo a hora da gente voltar pra igreja, pra gente poder se abraçar e brincar junto, mas por enquanto vocês vão ter que ficar com esses vídeos. E hoje a gente vai contar uma história que é sobre uma menininha, criança, e um homem mais velho. Eu não sei se vocês já ouviram essa história, se vocês já leram sobre essa história na Bíblia, ou se vocês já ouviram em algum lugar na igreja, os pais de vocês já contaram, mas essa história é uma história que nem todo mundo conhece. É uma história que eu nunca contei na igreja pra vocês, então talvez vocês não vão conhecer, e por isso eu vou pedir pra vocês abrirem a Bíblia de vocês. Então pega lá a Bíblia, vou esperar 5 segundinhos, hein? 1, 2, 3, 4, 5. E agora a gente vai abrir a Bíblia lá no livro que chama Segundo Reis. Então é o segundo livro de Reis e é no capítulo 5. Então vamos lá. Segundo Reis, capítulo 5, e vai ser do versículo 1 até o versículo 19, tá bom? E essa história, ela é muito legal, porque nessa história a gente vai ouvir sobre o que uma menina, criança provavelmente, não fala a idade dela na Bíblia, mas ela era uma menina mais nova, e ela transformou a vida do mestre dela. Eu vou pedir para vocês lerem todos os versículos depois da nossa historinha, tá bom? Então eu vou contar a história e depois com o pai, com a mãe, com o responsável de vocês, vocês vão ler esse capítulo para vocês aprenderem mais detalhes, mais algumas coisinhas que eu não vou falar tudo na história agora, tá bom? Então, nessa história, começa com um homem, e o nome dele era Naamã. Naamã era um homem muito conhecido pelo rei daquela região. O rei gostava muito dele, porque ele era como se fosse um capitão no exército, e ele fazia muito bem. E ele conseguiu vencer uma batalha muito grande, muito difícil, com a ajuda de Deus, obviamente. Deus deu essa vitória a Naamã e por causa disso, o rei gostava muito dele. E esse rei, quando ele foi em uma das batalhas contra Israel, eles pegaram um monte de gente cativo e levaram para a cidade deles, para o país deles, e ficaram com esses israelitas na casa deles, como servos, como trabalhadores, como escravos. E um dos escravos, um dos servos que eles pegaram foi uma menininha. A Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia não fala a idade dela, mas ela era uma menininha que era a serva da esposa de Naamã. E a esposa de Naamã estava comentando um dia com alguém lá onde Naamã morava, que Naamã, o marido dela, estava com uma doença muito séria. O nome dessa doença é lepra. E ele estava com lepra. E por causa dessa doença, ele não ia poder ver as pessoas. Ele não ia poder fazer nada que ele gostava de fazer. Ele ia aos poucos morrer por causa dessa doença. E a esposa dele estava triste, estava comentando. E essa menininha, essa serva, ouviu e falou assim: mas eu conheço alguém que pode curar Naamã. Eu conheço alguém que pode fazer toda a diferença na vida dele. E ele mora lá na minha terra, lá em Israel. Por que vocês não vão até esse homem de Deus, que era um profeta? E aí o rei ficou sabendo que Naamã estava com lepra e falou: então eu vou escrever uma carta para o rei de Israel e eu vou falar para ele que ele precisa curar Naamã, porque o Deus dele é poderoso e não sei o que. E mandou essa carta para o rei de Israel. Quando o rei de Israel recebeu essa carta, ele ficou desesperado. Ele falou assim: Como assim o rei me manda uma carta dessas falando que eu preciso curar o Naamã? Sendo que eu nem conheço o cara, eu não sei curar, gente. Eu não vou conseguir fazer isso. E ficou desesperado. E
daí, um homem de Deus, o nome dele era Eliseu. Ele ouviu essa história toda e no final ele falou assim, não, traz o homem pra cá que eu vou mostrar pra ele quem é o nosso Deus. Então Naamã foi até a casa de Eliseu, ele foi pra lá esperando que Eliseu ia fazer algum milagre, ia curar Naamã. E sabe o que Eliseu falou pra ele? Falou assim, pra você ser curado, pra essa doença sair do seu corpo, você vai lá pro Rio Jordão, que era lá em Israel, e você vai mergulhar 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois disso, você vai ser curado. Vocês acham que Naamã, um cara super importante, todo assim, ia pro Rio Jordão ficar mergulhando 7 vezes? Ele ficou muito bravo. Como assim? Eu preciso ir pro Rio Jordão? Por que eu não vou pros rios lá do meu país, que são muito melhores? Eu não vou fazer isso. E ele começou a ir embora. E aí um dos servos de Naamã falou assim, Naamã, pensa bem. Se ele fosse pedir de você algo espetacular, como, sei lá, você tem que entrar no palácio e matar todo mundo, fazer não sei o que pra você se curar, você não ia fazer, ou pelo menos tentar? É uma coisa tão simples, por que você só não tenta? Vai lá pro Rio Jordão, mergulha 7 vezes e vê se funciona. Então Naamã pensou bem e falou, tá bom, eu vou lá pro Rio Jordão, vou mergulhar. Então ele foi, entrou na água, mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Na 7ª vez, quando ele levantou, adivinhem o que aconteceu? Ele foi curado. Toda aquela lepra que estava na pele dele, no corpo dele, ele levantou e a água tirou tudo. Ele ficou super feliz. Ele voltou para casa de Eliseu e falou assim, Eliseu, o Deus, o seu Deus, o Deus de Israel é o único Deus que existe, é o único Deus verdadeiro. Eu acredito nele agora por causa de tudo que aconteceu. E eu quero te dar um monte de presente, um monte de dinheiro, um monte de roupa, um monte de comida, animal. Mas Eliseu falou para ele assim, não precisa. Porque o que eu fiz foi o que Deus fez na sua vida. E eu não preciso de nenhum presente, eu não preciso de nada que você quer me dar. Pode ir para sua casa e conta para todo mundo sobre Deus. Então Naamã insistiu várias vezes, mas Eliseu falou que não precisava, que era para ele ir para casa, porque ele estava curado e ele estava limpo. Tem um pouquinho mais dessa história. Se vocês continuarem lendo, o capítulo 5 inteiro é super interessante. Vocês podem ler porque é uma história muito legal. Mas eu não vou contar agora. Eu quero que vocês agora pensem o que a gente pode aprender com essa história. Então, Naamã tinha uma serva. E essa serva era uma criança. E ela nem era serva dele. Ela era serva da esposa dele. E ela ouviu essa história toda de um cara que tinha sequestrado ela, pegou ela pra ela ser escrava num lugar longe dos pais dela. Ela podia muito bem ter falado, Deixa ele morrer. Ele me levou pra um lugar estranho e eu preciso ser escrava dele, da esposa dele. Eu não vou fazer nada pra ajudar ele. mas ao invés dela pensar isso, ela pensou o seguinte, olha que oportunidade que eu tenho de o meu mestre conhecer o meu Deus, o único Deus. E ao invés dela pensar, deixa ele morrer mesmo, ela pensou, não, eu sei alguém que pode salvar não só a pele dele, não só a doença, mas pode salvar o coração dele. Então uma coisa que a gente pode aprender, uma das lições é, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para falar de Deus ou para falar de Jesus para os nossos amigos, para os nossos pais, para nossa família. A gente nunca deve pensar, Não, eu conto depois. Não, deixa, essa pessoa não... Eu não gosto muito dela, então eu não vou falar de Jesus pra ela. não, Deus fala que a gente precisa falar de Jesus para todo mundo. E nessa história era uma criança, igual vocês, tinha provavelmente a idade de vários de vocês. E ela decidiu fazer a coisa certa. Essa história tem várias lições que a gente pode aprender, mas acho que essa é uma das mais importantes. A gente nunca deve deixar uma oportunidade passar e falar que a gente faz depois. A gente deve aproveitar do momento que a gente tem para falar de Jesus em todos os momentos. Então, sempre que você tiver uma oportunidade para falar de Jesus,
usa essa oportunidade, pede para Deus ajuda e vai lá e fala de Jesus para os seus amigos, para sua família, para quem você quiser, quem tiver aí por perto. Igual a menininha da nossa história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, depois que a gente acabar esse vídeo, pega a sua Bíblia, ou se você já pegou, abre lá na história de 2 Reis, capítulo 5, e lê o capítulo inteiro que vocês vão aprender várias coisas legais, de histórias que realmente aconteceram há vários anos atrás, tá bom? Beijo!